Após 8 anos de busca, o milionário encontra a esposa e as gêmeas pedindo esmola. Gabriel Almeida sentia o coração disparar quando reconheceu a silhueta familiar na esquina movimentada da Avenida Paulista. 8 anos de busca incansável. Investigadores particulares, anúncios em jornais e noites sem dormir, terminavam naquele momento devastador. Ali estava Isabela, sua esposa desaparecida, sentada na calçada com 2 meninas idênticas que pareciam ter cerca de 7 anos. Ela segurava um pedaço de papelão com palavras borradas pela chuva, enquanto as crianças se encolhiam ao seu lado, vestindo roupas desgastadas que já foram coloridas. Gabriel pisou no freio bruscamente, fazendo seu carro de luxo parar alguns metros adiante. As mãos tremiam no volante, enquanto observava a cena que destroçava seu mundo. Como era possível? Isabela tinha desaparecido grávida, mas ele nunca soube que esperava gêmeas. Meu Deus, Isabela, murmurou, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Ele saiu do carro sem se preocupar com o trânsito intenso. Os outros motoristas buzinavam irritados, mas Gabriel só conseguia ver sua família destruída pedindo esmola na rua. Cada passo em direção a ela parecia durar uma eternidade. Quando se aproximou, Isabela levantou os olhos cansados. Por um momento, Gabriel acreditou que ela o reconheceria, que correria para seus braços e tudo voltaria ao normal. Mas o que viu foi medo puro no olhar dela. Por favor, senhor, só um trocado para alimentar minhas filhas, disse Isabela com voz rouca, sem demonstrar qualquer reconhecimento. As gêmeas se esconderam atrás da mãe, sussurrando entre si sobre o homem de roupa bonita. Uma delas tinha os mesmos olhos verdes de Gabriel, enquanto a outra possuía o sorriso tímido que ele reconheceu imediatamente como herança de Isabela. Isabela. Sou eu, Gabriel, seu marido, disse ele, ajoelhando-se na calçada suja. Ela o olhou com confusão genuína, como se ele fosse um estranho falando palavras sem sentido. As meninas se apertaram mais contra a mãe, claramente assustadas. Desculpe, senhor, mas o senhor deve estar me confundindo com outra pessoa. Meu nome é Ana e meu marido Marcos saiu numa viagem de trabalho há alguns meses, respondeu ela, ajeitando o cabelo castanho que estava mais longo e desgrenhado do que ele se lembrava. O mundo de Gabriel desmoronou. Ela não se lembrava de quem ele era. Uma cicatriz fina na testa dela chamou sua atenção, algo que não estava lá antes do desaparecimento. Que diabos havia acontecido com sua esposa? Mamãe às vezes esquece coisas importantes, sussurrou uma das gêmeas para a irmã, mais alto para Gabriel escutar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Ele sentiu um misto de alívio e desespero. Alívio por ter encontrado sua família, desespero pela situação em que se encontravam. Isabela parecia ter perdido peso. Sua pele estava ressecada pelo sol e suas mãos apresentavam calos de quem trabalhava pesado. Eu gostaria de ajudar vocês. Posso pagar uma refeição, um lugar para dormir hoje à noite? Ofereceu Gabriel, tentando controlar a emoção na voz. Isabela hesitou, olhando para as filhas famintas. Uma delas tinha olheiras profundas e tossia de vez em quando, claramente necessitando cuidados médicos. Não aceitamos caridade de estranhos, disse ela com orgulho, mas sua voz vacilou quando uma das meninas puxou sua blusa. Mamãe, estou com muita fome, murmurou a criança mais frágil. O coração de Gabriel se partiu ao ouvir sua filha pedindo comida. Filhas que ele nem sabia que existiam até aquele momento. Como pôde perdê-las durante todos esses anos? Não é caridade. Vocês me lembram alguém muito especial que perdi há muito tempo. Por favor, deixem-me retribuir a gentileza que essa pessoa me demonstrou no passado. Mentiu ele, criando uma história que pudesse convencer. Lá. A estratégia funcionou. Isabela olhou para as filhas novamente e suspirou profundamente. Só por hoje, concordou ela, pegando a mão das meninas. Gabriel as levou para um hotel simples no centro da cidade, longe de sua mansão nos jardins. Não queria assustá-las com ostentação. Durante o trajeto, observou pelo espelho retrovisor como as gêmeas olhavam maravilhadas para o interior do carro. Como vocês se chamam? Perguntou ele gentilmente. Eu sou Sofia e ela é Laura, respondeu a mais falante das duas. Nascemos no mesmo dia, mas eu nasci primeiro. Só por 3 minutos,
protestou Laura, fazendo Gabriel sorrir pela primeira vez em anos. Isabela permaneceu calada durante todo o trajeto, observando-o com desconfiança. De vez em quando, ela pressionava a têmpora onde estava a cicatriz, como se sentisse dor. No hotel, Gabriel pagou por 2 quartos contíguos. Ele ficaria no quarto ao lado para estar perto caso precisassem de algo. Quando as meninas entraram no banheiro para tomar banho, ele aproveitou para conversar com Isabela. "Há quanto tempo vocês estão nas ruas?" perguntou ele. "Alguns meses. Perdemos nossa casa quando Marcos parou de mandar dinheiro", respondeu ela, olhando pela janela. "E antes disso, onde moravam?" Isabela parou de falar e massageou novamente a têmpora. Sua expressão se tornou confusa, como se tentasse lembrar de algo importante que havia esquecido. "Em Ribeirão Preto." "Pelo menos acho que era lá", disse ela incerta. Gabriel conhecia bem Ribeirão Preto. Fora lá que ele concentrou suas buscas nos primeiros anos após o desaparecimento de Isabela. Como ela pode estar tão perto sem que ele a encontrasse? "Você se lembra de como chegou lá?" "Não." "Muito bem. Tive um acidente de carro, acho. Dona Lúcia me encontrou e me ajudou quando eu estava muito confusa", explicou Isabela, fazendo um esforço visível para lembrar. "Lúcia, a enfermeira que cuidou de mim, ela disse que eu apareci na porta do posto de saúde onde trabalhava, machucada e sem lembrar direito de onde vinha. Foi ela que me ajudou durante a gravidez." As peças começaram a se encaixar na mente de Gabriel. Isabela havia sofrido algum tipo de trauma que afetou sua memória. Isso explicaria por que ela não o reconhecia e porque tinha uma identidade completamente diferente. "E este Marcos que você mencionou?" A expressão de Isabela se escureceu. "Ele apareceu quando as meninas tinham 3 anos. Disse que me conhecia de antes do acidente, que éramos casados. Dona Lúcia não gostava dele, mas eu não tinha mais ninguém." Gabriel sentiu ciúmes queimarem em seu peito, mas forçou-se a permanecer calmo. Precisava entender toda a situação antes de revelar sua verdadeira identidade. Ele as tratava bem no começo, sim, mas depois começou a beber muito. Gritava com as meninas, dizia que elas não eram filhas dele. Isabela baixou a voz. Um dia ele foi embora e nunca mais voltou. Naquele momento, Gabriel compreendeu que sua esposa havia sido vítima, não apenas de um acidente, mas também de um aproveitador que se beneficiou de sua vulnerabilidade. A raiva que sentiu foi tão intensa que precisou sair para a varanda para se acalmar. Quando voltou, encontrou as gêmeas saindo do banheiro, limpas, e usando toalhas do hotel como vestidos improvisados. Elas pareciam muito mais novas, sem a sujeira que acumularam nas ruas. "Papai, olha só", gritou Sofia animada, mas então se corrigiu rapidamente. "Desculpa, senhor. Esqueci que o senhor não é nosso papai." O erro inocente da menina fez o coração de Gabriel acelerar. Ela havia o chamado de papai naturalmente, como se fosse instintivo. "Não se preocupe, vocês podem me chamar como se sentirem mais confortáveis", disse ele, abraçando a menina. Laura, mais tímida, se aproximou devagar e tocou na manga da camisa dele. "Suas roupas são macias", comentou ela. Marcos sempre usava roupas ásperas que cheiravam mal. Durante o jantar, Gabriel observou cada gesto das filhas. Sofia era mais extrovertida e curiosa, fazendo perguntas constantes sobre sua vida e trabalho. Laura era observadora e carinhosa, frequentemente se preocupando com o bem-estar da mãe. "Por que a mamãe às vezes acorda gritando à noite?" perguntou Sofia inocentemente. "Sofia", repreendeu Isabela, claramente constrangida. "Pesadelos são normais depois de experiências difíceis", explicou Gabriel gentilmente. "Vocês já procuraram ajuda médica para isso?" "Não temos dinheiro para médico", respondeu Isabela, baixando os olhos. "E se eu pagasse a consulta, como retribuição pela companhia de vocês hoje?" Isabela hesitou novamente, mas a preocupação com a própria saúde e das filhas falou mais alto. "Talvez seja uma boa ideia", concordou ela finalmente. Naquela noite, Gabriel ficou acordado no quarto ao lado, escutando através da parede fina. Por volta das 3 da madrugada, ouviu Isabela gritando durante um pesadelo. Ela gritava seu nome repetidas vezes, suplicando perdão por algo que ele não conseguia entender. As meninas tentaram acordá-la, e ele ouviu Sofia dizendo: "Mamãe, você está sonhando com aquele homem de novo?" O Gabriel, ela sabia seu nome, mesmo não se lembrando conscientemente dele.
Isso significava que suas memórias estavam guardadas em algum lugar profundo de sua mente, esperando para serem recuperadas. Na manhã seguinte, Gabriel marcou uma consulta com o melhor neurologista de São Paulo. Durante o exame, o médico confirmou que Isabela havia sofrido um traumatismo craniano severo que afetou sua capacidade de formar e acessar memórias de longo prazo. É possível que algumas lembranças retornem com o tempo e estímulo adequado, explicou o doutor, mas é um processo lento e nem sempre completo. Enquanto Isabela conversava com o médico, Gabriel levou as gêmeas para o parque do hospital. Ali, longe dos ouvidos da mãe, ele tentou descobrir mais sobre suas vidas. Vocês se lembram de alguma coisa de quando eram bebês? Perguntou ele. Só do que Dona Lúcia contava, disse Sofia. Ela dizia que nascemos numa tempestade muito forte e que nossa mamãe ficou muito doente depois. Dona Lúcia é legal. Ela fazia bolo de chocolate para nós, acrescentou Laura com nostalgia. Por que vocês não estão mais com ela? As meninas trocaram olhares tristes antes de Sofia responder. Ela ficou muito velhinha e teve que ir morar num lugar para idosos. Não podia mais cuidar de nós. Gabriel sentiu um aperto no peito. Aquela enfermeira, essa Dona Lúcia, havia cuidado de sua família quando ele não pôde. De alguma forma, ele precisava encontrá-la e agradecê-la pessoalmente. Vocês gostariam de visitá-la? Os olhos das meninas se iluminaram. Podemos? Claro, mas primeiro precisamos cuidar da saúde da mamãe de vocês. Durante as semanas seguintes, Gabriel se tornou uma presença constante na vida das três. Pagou por um apartamento pequeno, mas confortável para elas, garantiu que as meninas frequentassem uma escola próxima e acompanhou Isabela em todas as consultas médicas. Lentamente, começou a introduzir elementos de seu passado conjunto. Tocava músicas que eles costumavam ouvir juntos, preparava pratos que ela adorava, contava histórias sobre lugares que haviam visitado. Às vezes via um lampejo de reconhecimento em seus olhos, mas logo ele desaparecia. Um dia, enquanto organizava fotos antigas para mostrar ao médico, Gabriel encontrou sua investigação particular dos últimos 8 anos. Milhares de documentos, relatórios de detetive, mapas com marcações de possíveis avistamentos. Uma pasta específica chamou sua atenção. Inconsistências no desaparecimento. Seu investigador havia documentado várias situações estranhas na época do desaparecimento de Isabela. Chamadas telefônicas anônimas, dando pistas falsas, avistamentos simultâneos em cidades diferentes, evidências que desapareciam misteriosamente. Na época, Gabriel estava desesperado demais para prestar atenção nesses detalhes. Agora, com a mente mais clara, ele começou a suspeitar que o desaparecimento de Isabela não havia sido acidental. Alguém havia deliberadamente sabotado suas buscas, mantendo-o longe da verdade. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando. A suspeita se intensificou quando encontrou registros de movimentações bancárias suspeitas em contas ligadas à sua empresa. Grandes quantias haviam sido transferidas para investigadores particulares que aparentemente nunca produziram resultados concretos. Alguém com acesso interno estava manipulando suas buscas. Gabriel decidiu contratar um novo investigador, desta vez sem avisar ninguém da família ou dos funcionários da empresa. Precisava descobrir quem havia conspirado contra ele e Isabela todos esses anos. Enquanto isso, as consultas médicas de Isabela continuavam mostrando o progresso lento, mas consistente. O médico sugeriu terapia com objetos e locais familiares para estimular a recuperação da memória. Gabriel sabia que isso significava levá-la de volta à casa onde moraram juntos, mas temia que a experiência fosse traumática demais. Como vocês se sentem em relação ao senhor Gabriel? Perguntou o médico às gêmeas durante uma sessão. Ele é legal, faz a mamãe sorrir mais, respondeu Sofia. E ele sabe coisas sobre nós que ninguém mais sabe, acrescentou Laura pensativamente. Que tipo de coisas? Como eu gosto que me façam cócegas no pé esquerdo e como a Sofia tem medo de trovão, mas adora chuva, explicou a menina mais nova. O médico olhou para Gabriel com interesse. Essas são observações muito específicas para alguém que as conhece há poucas semanas. Gabriel sentiu-se encurralado. Estava na hora de revelar a verdade, pelo menos para o médico. Doutor,
Posso falar com o senhor em particular? Na sala reservada, Gabriel contou toda a história. O médico ouviu sem interromper, fazendo anotações ocasionais. Isso explica muitas coisas, disse o doutor. Finalmente, a conexão emocional que ela demonstra com você, as reações das crianças, até mesmo os pesadelos. O cérebro dela reconhece você subconscientemente, mesmo que a memória consciente não funcione. O que devo fazer? Continuar com a exposição gradual, mas talvez seja a hora de introduzir elementos mais diretos do passado de vocês. Fotos, objetos pessoais, lugares específicos e, principalmente, você precisa contar a verdade para ela. E se ela não acreditar? E se isso causar mais trauma, é um risco. Mas neste ponto manter a mentira pode ser mais prejudicial do que revelar a verdade. Naquela noite, Gabriel tomou coragem e mostrou a Isabela uma foto antiga do casamento deles. Ela estudou a imagem por longos minutos, tocando delicadamente o rosto do noivo na foto. "Este homem se parece com você?", comentou ela. "Porque sou eu, Isabela, e esta mulher linda é você. Nós éramos casados." Ela riu, mas foi um riso sem humor. "Isso é impossível. Eu me lembraria se fosse casada com alguém. Você sofreu um acidente que afetou sua memória. Você desapareceu grávida de gêmeas, minhas filhas, há 8 anos. Passei todo esse tempo procurando por você." A expressão de Isabela mudou drasticamente. Ela ficou pálida e começou a tremer. "Você está mentindo. Marcos disse que meu marido havia falecido num acidente. Por isso eu não conseguia me lembrar dele. Marcos mentiu. Isabela, ele se aproveitou de seu estado para construir uma vida falsa com você." Não, não, não. Ela gritou, cobrindo os ouvidos. "Você é um louco que está tentando me confundir." As gêmeas correram para o quarto ao ouvir a mãe gritando. Encontraram-na em estado de pânico enquanto Gabriel tentava acalmá-la. "O que está acontecendo?", perguntou Sofia assustada. "Sua mãe está apenas processando algumas informações difíceis", explicou Gabriel gentilmente. "Você machucou nossa mamãe", acusou Laura, colocando-se protetivamente na frente de Isabela. A situação havia saído completamente do controle. Gabriel percebeu que havia precipitado as coisas, forçando uma revelação para a qual Isabela ainda não estava preparada psicologicamente. "Eu vou embora por alguns dias", disse ele, pegando as chaves do carro. "Mas voltarei quando vocês estiverem prontas para conversar." Nos dias seguintes, Gabriel se manteve distante, mas garantiu que elas continuassem recebendo todo o apoio necessário. Pagou uma enfermeira particular e contratou uma babá para cuidar das gêmeas durante o dia. Enquanto isso, o investigador que havia contratado trouxe informações perturbadoras. As manipulações em suas buscas haviam sido orquestradas por alguém muito próximo, sua própria irmã Renata. Ela contratou investigadores falsos, espalhou informações incorretas e até mesmo subornou funcionários públicos para redirecionar as buscas, explicou o investigador. Aparentemente ela queria que sua esposa permanecesse desaparecida. Mas por quê? Renata adorava Isabela. Segundo os documentos que encontrei, ela tinha interesse na herança familiar. Com sua esposa desaparecida e você sem herdeiros confirmados, ela seria a beneficiária principal caso algo acontecesse com você. A revelação foi devastadora. Gabriel sempre confiara cegamente na irmã, que havia consolado durante os momentos mais sombrios de sua vida. Ela havia fingido apoiá-lo enquanto secretamente sabotava qualquer chance de reencontrar sua família. Decidido a confrontar Renata, Gabriel marcou um encontro no escritório da família. Chegou preparado com todas as evidências que o investigador havia coletado. "Gabriel, que bom te ver. Como andam as buscas por Isabela?", perguntou Renata com falsa preocupação. "As buscas acabaram, Renata. Eu a encontrei." A expressão de sua irmã mudou sutilmente, mas ela rapidamente se recompôs. "Que notícia maravilhosa. Onde ela estava todos esses anos? Você sabe exatamente onde ela estava", disse Gabriel, jogando os documentos sobre a mesa. Renata examinou os papéis, seu rosto empalidecendo gradualmente. "Não sei do que você está falando", mentiu ela, mas sua voz vacilou. 8 anos, Renata. 8 anos que você me viu sofrendo, gastando toda a minha energia e recursos procurando minha família enquanto deliberadamente me mantinha longe dela. Gabriel, você está delirando. Eu sempre te ajudei." "Ajudou? Ajudou?" Ele explodiu.
Você destruiu minha vida. Destruiu a vida da Isabela. Minhas filhas cresceram na pobreza por sua causa. Suas filhas? Perguntou Renata, genuinamente surpresa. Isabela estava grávida de gêmeas quando desapareceu. Gêmeas que passaram anos pedindo esmola na rua porque você decidiu brincar de Deus com nossas vidas. A gravidade da situação finalmente atingiu Renata. Ela havia sabotado não apenas um casamento, mas também condenado 2 crianças inocentes a uma vida de sofrimento. Eu não sabia sobre as crianças, murmurou ela. E isso tornaria sua traição menos grave? Perguntou Gabriel com amargura. Eu fiz isso por você. Isabela não era boa o suficiente para nossa família. Ela vinha de origem humilde, não tinha educação formal. Pare. Não ouse justificar 8 anos de manipulação e mentiras com preconceito de classe. Renata tentou uma abordagem diferente, apelando para a nostalgia familiar. Lembra quando éramos crianças? Era sempre nós 2 contra o mundo. Eu só queria proteger você. Proteger de quê? De ser feliz? De ter uma família própria? De ser usado por uma mulher interesseira? Interesseira. Isabela trabalhava como enfermeira num hospital público. Ela dedicava a vida a ajudar outras pessoas. A discussão foi interrompida quando a secretária de Gabriel entrou na sala. Desculpem a interrupção, mas há uma senhora aqui que diz ser urgente. Ela se identificou como Lúcia Rodrigues. Gabriel e Renata se entreolharam. Dona Lúcia, a enfermeira que havia cuidado de Isabela todos esses anos, havia aparecido. Mande ela entrar, disse Gabriel imediatamente. Uma senhora idosa entrou na sala, apoiada em uma bengala. Apesar da idade avançada, seus olhos eram alertas e determinados. Então você é o Gabriel, disse ela, examinando-o de cima para baixo. Demorou muito para nos encontrar. A senhora é Dona Lúcia? Sim, e vim aqui porque minha menina está sofrendo. Ela me telefonou ontem chorando, dizendo que um homem estava contando mentiras sobre seu passado. Gabriel sentiu o estômago se contrair. Isabela havia entrado em contato com a enfermeira que a acolheu, provavelmente procurando confirmação de sua identidade. As filhas dela me disseram que você afirma ser o marido desaparecido. É verdade? Sim, senhora. Sou casado com Isabela há 10 anos. Ela desapareceu grávida de 8 anos atrás e passei todo esse tempo procurando por ela. Lúcia estudou seu rosto atentamente. Prove. Gabriel mostrou as mesmas fotos e documentos que havia tentado mostrar para Isabela. Lúcia examinou tudo cuidadosamente, comparando datas e detalhes. Estas fotos parecem autênticas, admitiu ela finalmente. Mas como eu posso ter certeza de que você não é outro aproveitador como aquele Marcos? Marcos era um aproveitador? Claro que era. Apareceu do nada afirmando ser marido dela sem nenhuma prova convincente. Só que Ana, quer dizer Isabela, estava tão confusa e necessitada que aceitou a história dele. E a senhora permitiu? Lúcia suspirou profundamente. Eu era uma enfermeira aposentada, cuidando de uma mulher traumatizada e 2 crianças pequenas. Não tinha recursos para questionar legalmente a situação. E pelo menos Marcos oferecia estabilidade financeira no começo. Por que a senhora não procurou as autoridades? Não tentou descobrir a identidade real dela? Tentei sim, mas quando levei Ana para fazer exames e registrar as meninas, um homem apareceu no cartório dizendo que ela estava sendo procurada por crimes que não cometeu. Disse que se eu a registrasse oficialmente, ela seria presa. Gabriel e Renata se entreolharam. Esse detalhe não constava nos relatórios do investigador. Que homem era esse? Nunca disse o nome, só que estava representando a família da Ana e que eles haviam renunciado a ela por causa dos problemas com a justiça. Gabriel sentiu raiva fervendo em suas veias. Alguém havia deliberadamente assustado Lúcia para mantê-la longe das autoridades. Alguém que queria garantir que Isabela permanecesse perdida. A senhora pode descrever esse homem? Alto, cabelos escuros, usava ternos caros, falava como gente educada, mas tinha olhos frios. A descrição poderia se adequar a muitos homens, mas Gabriel teve uma suspeita imediata. Olhou para Renata, que evitou seu olhar. Renata, você contratou alguém para ameaçar Dona Lúcia? Eu não ameacei ninguém, respondeu ela. Mas sua voz não soava convincente. Responda à pergunta. Tá bom. Eu contratei um advogado para desencorajar registros oficiais, caso ela fosse encontrada, mas não foi ameaça, foi prevenção.
Prevenção contra o quê? Contra processos judiciais, contra a mídia, contra todo o escândalo que traria para nossa família. Lúcia bateu a bengala no chão com força. Então, foi você que manteve minha menina vivendo com medo todos esses anos? Por sua causa, ela nunca procurou ajuda oficial. Senhora, eu só estava protegendo os interesses da família. Cale a boca, gritou a idosa. Por sua causa, 2 crianças cresceram, acreditando que a mãe era uma fugitiva da justiça. Gabriel se aproximou de Lúcia com cuidado. Dona Lúcia, a senhora pode me ajudar a provar para Isabela quem eu realmente sou? Posso tentar, mas ela está muito abalada agora. Qualquer pressão pode piorar o estado psicológico dela. Eu entendo. Não quero forçar nada. Bom, porque se eu descobrir que você está mentindo ou tentando prejudicar minha menina, vou fazer de sua vida um inferno. Ameaçou a idosa com convicção. Apesar das circunstâncias tensas, Gabriel não pôde deixar de sorrir. Lúcia havia protegido sua família com a ferocidade de uma leoa, mesmo sem recursos ou apoio. Ele sentia imensa gratidão por ela. A senhora pode me contar exatamente como encontrou Isabela? Lúcia se acomodou na cadeira e começou a relatar os eventos de 8 anos atrás. Era uma noite de tempestade terrível. Eu estava terminando meu plantão no posto de saúde quando ouvi batidas fracas na porta. Abri e encontrei uma mulher grávida, encharcada e com ferimentos na cabeça. Ela mal conseguia ficar de pé. O que ela disse? Praticamente nada que fizesse sentido. Falava nomes aleatórios, chorava pedindo perdão por algo, repetia endereços de lugares que não existiam, estava claramente em estado de choque. E o bebê? As bebês? Ah, isso foi uma surpresa para todos nós. Nos exames descobrimos que eram gêmeas, e o parto aconteceu mais cedo do que esperado por causa do estresse do acidente. Como foi o parto? Difícil. Ana, Isabela, teve complicações por causa dos ferimentos na cabeça. Perdeu muito sangue e ficou inconsciente por 2 semanas. Quando acordou, não se lembrava de quase nada. E as meninas nasceram saudáveis, graças a Deus, mas precisaram de cuidados especiais porque eram prematuras. Passei meses sem dormir direito, cuidando das 3. Gabriel sentia lágrimas se formando em seus olhos. Enquanto ele gastava fortunas com investigadores inúteis, uma enfermeira aposentada salvava a vida de sua esposa e filhas com suas próprias mãos. Dona Lúcia, como posso algum dia retribuir o que a senhora fez pela minha família? Não me deve nada. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas a senhora sacrificou anos de sua vida. E foram os melhores anos que já vivi, interrompeu ela com um sorriso. Aquelas meninas trouxeram alegria para uma viúva solitária. Elas me chamavam de vovó Lúcia e enchiam minha casa de risos. Por que tiveram que sair de sua casa? A expressão de Lúcia se entristeceu. Minha saúde começou a declinar. Tive alguns derrames leves que afetaram minha mobilidade. Não podia mais cuidar adequadamente das crianças. Quando Marcos apareceu oferecendo estabilidade, achei que seria melhor para elas. A senhora suspeitava que Marcos estava mentindo? Suspeitava, sim, mas o que eu podia fazer? Era uma idosa doente contra um homem que aparentemente tinha recursos para cuidar da família. A senhora tentou manter contato? Tentei, mas Marcos desencorajava as visitas. Dizia que era melhor para Ana não misturar o passado com o presente. Aos poucos fui perdendo o contato com elas. Até ontem, confirmou Lúcia, quando recebi aquele telefonema desesperado de Ana, soube que algo estava muito errado. Renata, que havia permanecido calada durante toda a conversa, finalmente se pronunciou. Dona Lúcia, eu gostaria de me desculpar pelo transtorno que causei. Minhas ações foram inadequadas. Inadequadas, repetiu a idosa com indignação. Senhora, suas ações separaram uma família por 8 anos. Condenaram 2 crianças à pobreza. Quase destruíram a sanidade mental de uma mulher já traumatizada. Eu sei, não tenho desculpas. Não, realmente não tem. Gabriel interveio antes que a situação se tornasse ainda mais tensa. Dona Lúcia, a senhora pode me ajudar a reunir minha família novamente? Posso tentar, mas vai ser um processo longo e delicado. Ana construiu uma nova identidade para se proteger do trauma. Forçá-la a lembrar do passado pode ser perigoso. Estou disposto a ter toda a paciência necessária. E as meninas, como elas estão lidando com tudo isso?
Confusas, principalmente. Elas sentem uma conexão comigo, mas não entendem por quê. Ficam divididas entre proteger a mãe e aceitar minha presença. Lúcia refletiu por alguns momentos. Talvez seja melhor se eu conversar com Ana primeiro. Ela confia em mim e pode aceitar a verdade se vier de alguém que já a ajudou antes. A senhora faria isso? Claro, mas quero deixar uma coisa bem clara. Se em algum momento eu perceber que você não é quem diz ser ou que está causando mal à minha menina, vou fazer tudo para proteger, lá de você. Eu entendo perfeitamente, Dona Lúcia, e agradeço pela proteção que a senhora sempre deu à minha família. Nos dias seguintes, Lúcia visitou Isabela diariamente. Conversavam longamente sobre o passado, com a idosa tentando delicadamente introduzir a possibilidade de que Gabriel fosse realmente seu marido perdido. Ana querida, você já se perguntou por que tem pesadelos com o nome Gabriel? Perguntou Lúcia durante uma dessas visitas. São só sonhos confusos, vovó Lúcia. Não significam nada, e se significarem, e se seu cérebro estiver tentando lembrar de algo importante? Isabela ficou inquieta. Mas Marcos disse que meu marido tinha falecido. Por que ele mentiria sobre isso? Talvez Marcos tenha mentido sobre muitas coisas, querida. Sofia, que brincava no canto da sala, levantou a cabeça. Vovó Lúcia, Marcos mentia mesmo. Ele disse que ia comprar sorvete para nós, mas nunca voltou. E ele sempre dizia que não éramos filhas dele, acrescentou Laura. Mas o senhor Gabriel trata a gente como se fôssemos especiais. Lúcia sorriu para as meninas. E vocês se sentem confortáveis com o Gabriel? Sim, responderam as duas em uníssono. Ele sabe brincar das coisas que gostamos, explicou Sofia. E quando a mamãe fica triste, ele consegue fazer ela sorrir. Ele também cheira gostoso. Não como Marcos, acrescentou Laura, fazendo Lúcia rir. Isabela observava a conversa com expressão pensativa. As meninas gostam mesmo dele e eu. Eu me sinto estranhamente segura quando ele está por perto. Que tipo de segurança? Como se eu já tivesse sentido isso antes, como se fosse familiar. Ana, querida, acho que você deveria dar uma chance para esse Gabriel, deixar ele mostrar provas de quem ele diz ser. Mas e se for tudo mentira? E se ele for igual ao Marcos? E se não for? E se ele realmente for seu marido? Você não gostaria de recuperar sua vida verdadeira? Naquela noite, Isabela passou horas observando as fotos que Gabriel havia deixado para ela. Uma em particular chamou sua atenção. Eles dois em um parque, ela usando um vestido azul que não se lembrava de ter possuído. No verso da foto havia uma dedicatória. Para minha Isabela, que fez deste dia o mais feliz da minha vida. Primeiro encontro oficial, 15 de março de 2014. Todo meu amor, Gabriel. A data mencionada despertou algo em sua memória. Ela se lembrava vagamente de um dia muito feliz, de um homem gentil que a fizera rir até doer a barriga. Mas as imagens eram fragmentadas, como peças de um quebra-cabeça perdido. Decidiu ligar para Lúcia. Vovó Lúcia, posso fazer uma pergunta estranha? Claro, querida. Quando me encontrou naquela noite, eu falava algo sobre março, sobre alguma data específica? Lúcia refletiu. Você falava muitas datas confusas, querida. Mas agora que você menciona, sim, você repetia 15 de março várias vezes. Dizia que tinha esquecido algo muito importante que aconteceu nesse dia. O coração de Isabela disparou. A data na foto coincidia com suas palavras delirantes da noite do acidente. Isso não podia ser coincidência. Vovó Lúcia, acho que preciso conversar com o Gabriel novamente. Tem certeza? Não quero que você se force a nada. Tenho certeza, mas quero que a senhora esteja presente quando eu falar com ele. Claro, querida. Vou ligar para ele agora mesmo. O encontro foi marcado para o dia seguinte no apartamento onde Isabela estava morando com as gêmeas. Gabriel chegou nervoso, carregando uma caixa com objetos pessoais que havia guardado durante os anos de busca. Obrigada por vir, disse Isabela, ainda hesitante. Obrigado por me dar esta chance. Lúcia se sentou entre eles, assumindo o papel de mediadora. Gabriel, Ana gostaria de ver mais evidências de que vocês eram casados. Pode mostrar o que trouxe? Gabriel abriu a caixa cuidadosamente, como se fossem tesouros frágeis. O primeiro item era a certidão de casamento original. Este documento pode ser verificado no cartório onde nos casamos, explicou ele. Isabela examinou o papel. Sua assinatura estava ali, mas parecia com a caligrafia de uma estranha. O segundo item era um anel de noivado.
Você o usava no dedo anelar direito porque dizia que queria manter a mão esquerda livre para sua aliança de casamento. Isabela olhou para suas próprias mãos. Havia uma marca circular fina no dedo direito, como se um anel tivesse sido usado ali por muito tempo. Posso experimentar? Gabriel entregou o anel com cuidado. Ele se encaixou perfeitamente no dedo de Isabela, como se nunca tivesse saído de lá. Como é possível? Murmurou ela. Porque este anel foi feito especialmente para você, com o tamanho exato do seu dedo. O terceiro item da caixa fez as gêmeas correrem para mais perto. Era um álbum de fotos com centenas de imagens do casal ao longo dos anos de relacionamento. Mamãe, olha, gritou Sofia, apontando para uma foto. Você está usando o mesmo colar que sempre usa? Isabela tocou o pequeno colar de pérolas que sempre usava, mesmo durante os dias nas ruas. Nunca soube por que se sentia tão ligada àquela joia simples. Este colar foi meu presente de aniversário de 1 ano de namoro, explicou Gabriel. Você disse que era a coisa mais bonita que já tinha ganhado. E esta foto? Perguntou Laura, apontando para uma imagem de Isabela grávida. Esta foi tirada 2 semanas antes do seu desaparecimento. Você estava grávida de 7 meses. De nós? Perguntaram as gêmeas juntas. De vocês duas, confirmou Gabriel com emoção. Isabela estudou a foto de si mesma grávida. A mulher da imagem irradiava felicidade com as mãos protegendo amorosamente a barriga. Era difícil conciliar aquela imagem de contentamento com as lembranças confusas de sofrimento durante a gravidez. Por que não me lembro de ter sido tão feliz esperando elas? Porque o acidente afetou principalmente suas memórias emocionais positivas, explicou Gabriel gentilmente. O trauma fixou as experiências negativas, mas apagou muitos momentos bons. Lúcia se inclinou para a frente. Ana, você se lembra de como se sentia quando estava grávida? Lembro de dor, confusão, medo. Lembro de achar que estava sozinha no mundo. Mas olha esta foto. Você vê uma mulher sozinha e assustada? Isabela examinou a imagem novamente. A mulher grávida na foto estava claramente sendo abraçada por alguém fora do quadro, e seu sorriso era genuíno e radiante. Não, admitiu ela. Eu pareço apaixonada. Você estava apaixonada, disse Gabriel suavemente. Nós estávamos planejando nossa família, escolhendo nomes para as bebês, preparando o quarto delas. Que nomes vocês haviam escolhido? Sofia e Laura. Você disse que queria nomes que combinassem, mas que também fossem únicos para cada uma delas. As gêmeas se entreolharam com surpresa. Como ele poderia saber os nomes que elas receberam se não fosse seu pai? E nosso quarto? Perguntou Sofia. Como ele ia ser? Rosa bebê com detalhes em branco. Sua mãe havia pintado estrelas no teto para vocês olharem antes de dormir. Mamãe sabe pintar? Perguntou Laura. Sua mãe é muito talentosa, respondeu Gabriel. Ela pintou vários quadros que estão guardados em nossa casa. Nós temos uma casa? Perguntou Sofia com excitação. Vocês têm uma casa linda, com um jardim grande, onde sua mãe plantava flores. Isabela sentia algo se mexendo em sua mente, como memórias tentando emergir de um lugar muito profundo. Imagens fragmentadas de flores, tintas, um homem cantando no chuveiro. Você cantava no chuveiro, disse ela de repente. Gabriel sorriu. Todas as manhãs. Você sempre reclamava que eu acordava você cedo demais com minhas músicas desafinadas. E havia um gato laranja, Mingau. Você o trouxe para casa quando era apenas um filhote abandonado. As memórias começaram a fluir mais rapidamente. Isabela se lembrava da sensação de acordar ao lado de alguém querido, do cheiro de café sendo preparado, de risadas compartilhadas durante jantares à luz de velas. Oh meu Deus, murmurou ela, levando as mãos ao rosto. É verdade, não é? Nós realmente éramos casados. Somos casados, Isabela. Nunca me divorciei de você. Nunca desisti de encontrá-la. As lágrimas começaram a cair livremente pelo rosto dela. Os anos de confusão, medo e solidão finalmente começaram a fazer sentido. Mas se nós éramos felizes, por que eu fui embora? Por que estava dirigindo sozinha naquela tempestade? A expressão de Gabriel se ensombriou. Isso é a parte mais difícil de explicar. Por favor, me conte tudo. Gabriel respirou fundo antes de começar. No dia do seu desaparecimento, você recebeu fotos por correio anônimo. Fotos que sugeriam que eu estava tendo um caso extraconjugal.
E você estava? Jamais. As fotos eram falsas, manipuladas, mas você saiu de casa acreditando que eu a havia traído. Quem enviou as fotos? Gabriel olhou para Lúcia, buscando apoio antes de revelar a verdade mais dolorosa. Minha irmã Renata, ela orquestrou tudo porque não queria que nossa família continuasse. O choque no rosto de Isabela foi visível. Sua própria irmã. Ela confessou há alguns dias. Manipulou evidências, contratou investigadores falsos e até mesmo ameaçou Dona Lúcia para mantê-la longe das autoridades. Lúcia confirmou com um aceno de cabeça. É verdade, querida. Aquele homem que me assustou no cartório estava trabalhando para ela. As gêmeas, que haviam escutado tudo em silêncio, se aproximaram de Isabela. Mamãe, por que a tia do papai fez isso com a gente? Perguntou Sofia inocentemente. A pergunta simples da filha fez Isabela finalmente aceitar a realidade. Estas eram suas filhas. Este era seu marido. E eles haviam sido separados por 8 anos por causa da maldade de uma pessoa invejosa. Não sei, minha filha, mas não importa mais. O que importa é que agora estamos juntos novamente. Gabriel se ajoelhou ao lado da família, hesitante em tocá-la sem permissão. Posso abraçar vocês? Sofia foi a primeira a se jogar em seus braços, seguida rapidamente por Laura. Isabela hesitou apenas um momento antes de se juntar ao abraço familiar. Senti sua falta todos os dias, mesmo quando não me lembrava do seu nome, sussurrou ela em seu ouvido. E eu nunca parei de procurar por vocês. Nunca parei de amar você. Lúcia observava a cena com lágrimas nos olhos. Bem, acho que minha missão aqui está cumprida, disse ela, levantando-se com dificuldade. Vovó Lúcia, para onde a senhora vai? Perguntou Laura. Voltar para minha casa, querida? Vocês não precisam mais de mim. Dona Lúcia, interveio Gabriel. A senhora sempre será parte desta família. Nós gostaríamos muito que ficasse conosco. Vocês precisam de tempo sozinhos para se reconectarem. Precisamos de tempo juntos. Todos juntos. A senhora salvou minha família quando eu não pude. Isso a torna parte dela para sempre. Durante as semanas seguintes, a integração da família foi gradual, mas consistente. Gabriel vendeu sua mansão solitária e comprou uma casa menor, mais aconchegante, com um quarto especial no térreo para Lúcia. As gêmeas se adaptaram rapidamente à nova realidade. Sofia, sempre curiosa, fazia perguntas constantes sobre o passado da família, enquanto Laura se dedicava a cuidar emocionalmente da mãe durante os momentos de confusão. Isabela ainda tinha lapsos ocasionais de memória, mas eles se tornaram menos frequentes com o tempo. O suporte médico especializado, combinado com a terapia familiar e o ambiente amoroso, aceleraram sua recuperação significativamente. Um dia, enquanto jardinavam juntos, Isabela parou abruptamente e olhou para Gabriel. Eu me lembro do nosso primeiro beijo, disse ela de repente. Conte-me. Foi debaixo daquela árvore de ipê amarelo no parque. Você estava nervoso e derrubou o sorvete na minha blusa. Gabriel sorriu amplamente. E você riu em vez de ficar brava. Foi quando eu soube que te amava. E eu sabia que te amava desde nossa segunda conversa, quando você me ouviu reclamar do trabalho por 2 horas, sem tentar me dar conselhos. As memórias continuaram retornando, algumas vívidas e outras fragmentadas, mas todas contribuindo para reconstruir a identidade de Isabela e fortalecer os laços familiares. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora. Continuando, a questão de Renata permaneceu um ponto sensível para toda a família. Ela havia perdido o emprego na empresa familiar e enfrentava processo judicial pelos crimes que cometeu. Mas Gabriel, influenciado pela natureza perdoadora de Isabela, decidiu oferecer uma última chance à irmã. Ela precisa de ajuda psicológica, não punição, argumentou Isabela. Uma pessoa sã não separaria uma família por 8 anos, mas ela quase destruiu nossas vidas. E se nós a destruirmos também, seremos igualmente culpados. As meninas precisam ver que perdão é possível, mesmo nas situações mais difíceis. Gabriel concordou relutantemente em pagar pelo tratamento psicológico de Renata, com a condição de que ela se mantivesse longe da família até demonstrar mudança genuína. Enquanto isso, a vida familiar se estabelecia em uma rotina saudável. As gêmeas frequentavam uma escola particular próxima,
onde rapidamente fizeram amigos e se destacaram academicamente. Sofia mostrou talento especial para artes, enquanto Laura demonstrou aptidão para matemática e ciências. Papai, por que você demorou tanto para nos encontrar? Perguntou Sofia um dia durante o jantar. A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Ele olhou para Isabela, buscando orientação sobre como responder. Às vezes, as pessoas que amamos fazem coisas erradas, mesmo quando acham que estão nos protegendo, explicou Isabela diplomaticamente. Seu papai foi enganado por alguém que não queria que nossa família ficasse junta. Mas por que alguém faria isso? Porque nem todas as pessoas conseguem ficar felizes quando veem outras pessoas sendo felizes, respondeu Gabriel. Algumas pessoas sentem inveja, e isso as faz tomar decisões ruins. Como Marcos? Perguntou Laura. Ele também fez coisas erradas conosco. Como Marcos? Confirmou Isabela. Mas agora vocês estão seguras e amadas. E isso é o que importa. Meses se passaram, e a família encontrou um equilíbrio. Gabriel retomou os negócios com renovado entusiasmo, agora motivado por propósitos maiores que apenas sucesso financeiro. Começou a investir em projetos sociais voltados para reunir famílias separadas e ajudar mulheres vítimas de trauma. Isabela, com suas memórias cada vez mais claras, decidiu voltar a trabalhar como enfermeira. Sua experiência pessoal com trauma cerebral a tornou particularmente eficaz em ajudar outros pacientes em situações similares. Quero transformar minha dor em propósito, explicou ela. Se posso usar o que passei para ajudar outras pessoas, então todo o sofrimento terá valido a pena. Lúcia, apesar da idade avançada, se tornou a avó perfeita para as gêmeas. Ensinava-lhes receitas tradicionais, contava histórias da época em que cuidava delas quando eram bebês e oferecia a sabedoria de vida que apenas anos de experiência podem proporcionar. Vovó Lúcia, conta de novo sobre quando a gente nasceu, pedia Sofia frequentemente. Tá, menina, você já ouviu essa história 1000 vezes, respondia Lúcia com fingido cansaço, mas sempre disposta a repetir os detalhes queridos. Mas eu gosto de ouvir, faz eu me sentir especial. Vocês são especiais. Nasceram numa tempestade terrível, mas trouxeram sol para a vida de todos que as conheceram. Essas conversas também ajudavam Isabela a reconstruir memórias dos primeiros meses após o acidente. Aos poucos ela conseguia lembrar de fragmentos daquele período confuso, incluindo o amor instintivo que sentiu pelas filhas, mesmo sem lembrar de como elas foram concebidas. Eu me lembro de olhar para vocês no berço e sentir que meu coração ia explodir de amor, contou ela para as meninas. Mesmo não sabendo quem eu era, eu sabia que era a mãe de vocês. E nós sempre soubemos que você era a melhor mamãe do mundo, respondeu Laura, abraçando-a. 3 anos após o reencontro, a família decidiu fazer uma viagem especial, visitar Ribeirão Preto para conhecer os lugares onde Isabela havia vivido durante os anos perdidos. A viagem foi emocionalmente intensa. Eles visitaram o posto de saúde onde Lúcia trabalhava, a pequena casa onde as gêmeas passaram seus primeiros anos e até mesmo o local onde Isabela havia sido encontrada na noite tempestuosa. É estranho estar aqui sabendo quem eu realmente sou, comentou Isabela, observando a porta do posto de saúde. Como se sente? Perguntou Gabriel, segurando sua mão. Grata, infinitamente grata por todas as pessoas que nos ajudaram quando mais precisávamos. Eles também visitaram o lar para idosos, onde Lúcia havia morado brevemente antes de se juntar à família em São Paulo. As funcionárias ainda se lembravam dela e ficaram emocionadas ao saber que ela havia reencontrado sua família adotiva. Dona Lúcia falava de vocês todos os dias, contou uma das cuidadoras. Ela nunca perdeu a esperança de vê-las novamente. A viagem fortaleceu ainda mais os laços familiares e deu fechamento a um capítulo doloroso da vida deles. No caminho de volta, Sofia fez uma pergunta que surpreendeu a todos. Papai, você acha que teria nos encontrado se a tia Renata não tivesse feito aquelas coisas ruins? Gabriel refletiu cuidadosamente antes de responder. Talvez tivesse demorado menos tempo, mas acho que sim. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. E se não tivesse encontrado, então eu teria passado o resto da vida procurando. Uma família como a nossa vale qualquer esforço, mesmo se demorasse 100 anos, mesmo se demorasse 1000 anos, confirmou ele, fazendo as meninas rirem. O 4º ano trouxe novos desafios e alegrias. As gêmeas,
agora com 10 anos, começaram a demonstrar maior independência e personalidades ainda mais distintas. Sofia se tornou a organizadora da família, sempre planejando atividades e aventuras, enquanto Laura se revelou a conciliadora, ajudando a resolver conflitos e cuidando do bem-estar emocional de todos. Isabela completou sua pós-graduação e abriu uma clínica especializada em reabilitação neurológica, oferecendo serviços gratuitos para famílias de baixa renda. A clínica rapidamente se tornou referência na região, atraindo pacientes de todo o estado. Mamãe virou famosa, brincava a Sofia, lendo reportagens sobre o trabalho de Isabela em jornais locais. Não famosa, querida, apenas útil, corrigia Isabela humildemente. Gabriel, inspirado pelo sucesso da esposa, expandiu sua fundação para incluir serviços médicos especializados. A parceria entre eles se tornou um modelo de como o trauma pessoal pode ser transformado em força para ajudar outros. Lúcia, aos 82 anos, continuava surpreendendo a família com sua vitalidade. Ela havia se inscrito em aulas de informática para acompanhar os tempos modernos e frequentemente mandava mensagens no celular para as netas. Vovó Lúcia está mais moderna que eu, admitiu Gabriel, observando-a ensinar as gêmeas a usar aplicativos educacionais no tablet. A idade é só um número, respondia Lúcia. O que importa é manter a mente jovem e curiosa. Renata também mostrou progresso significativo. Após anos de terapia intensiva, ela havia desenvolvido uma compreensão profunda dos problemas que a levaram a sabotar a família. Gradualmente, foi assumindo um papel mais ativo na vida das sobrinhas, sempre respeitando os limites estabelecidos. Tia Renata, por que você era triste antes? Perguntou Laura durante uma visita. Porque eu não sabia como ser feliz sozinha, explicou Renata honestamente. Achava que precisava ser a única pessoa importante na vida das pessoas que amava. E agora você sabe? Agora eu sei que amor verdadeiro se multiplica quando é compartilhado, não diminui. Isso é bonito, disse Sofia. Posso usar essa frase no meu projeto da escola sobre família? Pode sim. E pode dizer que foi sua tia que te ensinou, depois de aprender da maneira mais difícil possível. No 5º ano após o reencontro, a família recebeu uma notícia inesperada. Marcos havia morrido em consequência de uma overdose de álcool. A notícia chegou através dos advogados que estavam cuidando dos aspectos legais de sua investigação por fraude. A reação das gêmeas foi complexa. Elas sentiram tristeza pela perda de alguém que havia sido uma figura paterna, mesmo que problemática, durante parte de suas vidas. Mamãe, é errado ficar triste por alguém que não foi legal com a gente? Perguntou Sofia. Não é errado, querida. Marcos fez parte da vida de vocês durante anos importantes. É natural sentir tristeza, mesmo conhecendo os problemas que ele causou. Ele vai para o céu? Perguntou Laura, sempre preocupada com questões existenciais. Acho que pessoas como Marcos vão para onde quer que vão as pessoas que sofreram muito e fizeram escolhas ruins por causa desse sofrimento, respondeu Isabela diplomaticamente. Isso significa perdão? Significa compaixão. Podemos sentir pena de alguém que se perdeu no caminho sem esquecer o mal que fizeram. O funeral de Marcos foi pequeno e discreto. Gabriel, Isabela e as gêmeas compareceram para oferecer condolências aos poucos parentes que ele tinha e para dar fechamento adequado àquele capítulo de suas vidas. Obrigada por terem vindo, disse a irmã de Marcos após a cerimônia. Sei que ele não foi perfeito com vocês, mas nos últimos anos ele falava de vocês com carinho. Ele cuidou das meninas quando elas mais precisavam, respondeu Isabela, generosamente. Por isso, sempre teremos gratidão por ele. A experiência da morte de Marcos gerou conversas importantes sobre perdão, responsabilidade e consequências. As gêmeas, agora com 11 anos, começaram a compreender nuances morais mais complexas. Papai, todo mundo merece segunda chance? Perguntou Sofia. Todo mundo merece a oportunidade de mudança, corrigiu Gabriel. Mas segundas chances precisam ser conquistadas através de arrependimento verdadeiro e mudança real. Como a tia Renata. Exatamente como a tia Renata. Ela não apenas pediu desculpas, mas trabalhou duramente para se tornar uma pessoa melhor. E Marcos nunca fez isso. Marcos tentou algumas vezes, mas sempre voltava aos mesmos comportamentos autodestrutivos. Às vezes, as pessoas não conseguem vencer seus próprios demônios.
Essas conversas prepararam as meninas para lidar com as complexidades da vida adulta, ensinando-lhes que nem todas as histórias têm finais perfeitamente felizes, mas que isso não diminui o valor da compaixão e do perdão. O sexto ano trouxe uma celebração especial, as bodas de ferro de Gabriel e Isabela. Embora tenham passado anos separados, eles decidiram contar apenas os anos que estiveram juntos para marcar a data. Tecnicamente são nossas primeiras bodas de ferro, brincou Isabela, examinando o presente que Gabriel havia dado. Um pequeno jardim de ferro forjado para suas plantas. E muitas outras estão por vir, prometeu ele, beijando-a suavemente. A festa foi íntima, reunindo apenas família próxima e os amigos mais queridos. Lúcia, agora com 83 anos, fez um discurso que emocionou a todos. Eu vi esta família nascer 2 vezes. Primeiro, quando Gabriel e Isabela se casaram cheios de sonhos. Depois, quando eles se reencontraram como pessoas maduras que haviam aprendido o verdadeiro valor do amor, a segunda vez foi ainda mais bonita que a primeira. Sofia e Laura, agora com 12 anos, haviam preparado uma apresentação musical para os pais. Cantaram uma música que compuseram sobre segundas chances e famílias que se reencontram. Vocês compuseram isso sozinhas? Perguntou Isabela emocionada. Tivemos a ajuda da vovó Lúcia com as rimas, admitiu Sofia. Mas a melodia foi toda nossa, acrescentou Laura orgulhosamente. A apresentação foi tão tocante que vários convidados choraram abertamente. Renata, em particular, teve dificuldade para conter as lágrimas. Elas perdoaram até mesmo a mim, murmurou ela para Gabriel. Não mereço uma família tão generosa. Nenhum de nós merece, respondeu ele. Por isso somos gratos todos os dias. O 7º ano depois do reencontro foi marcado por mudanças significativas. Lúcia começou a apresentar sinais mais evidentes de envelhecimento, necessitando cuidados médicos mais frequentes. A família se reorganizou para garantir que ela recebesse a atenção necessária sem perder a dignidade e independência que tanto valorizava. Não quero ser um fardo para vocês, disse ela durante uma consulta médica particularmente difícil. Vovó Lúcia, a senhora nunca será um fardo, respondeu Sofia categoricamente. A senhora cuidou de nós quando éramos bebês. Agora é nossa vez de cuidar da senhora. Além disso, acrescentou Laura, quem mais vai me ensinar a fazer aquele bolo de chocolate que só a senhora sabe? Lúcia sorriu através das lágrimas. Vocês duas se tornaram mulheres muito sábias. Aprendemos com a melhor, responderam elas em uníssono. Durante esse período, Isabela tomou uma decisão importante. Reduziu sua carga horária na clínica para passar mais tempo com Lúcia e as filhas. Gabriel apoiou totalmente a decisão, ajustando sua própria agenda para compensar. Família sempre vem primeiro, disse ele quando alguns sócios questionaram a redução de horas de trabalho de ambos. Nosso sucesso profissional não significa nada se não tivermos tempo para as pessoas que amamos. As gêmeas, agora adolescentes precoces, começaram a demonstrar interesse por questões sociais. Inspiradas pelo trabalho dos pais, criaram um projeto escolar sobre reunificação familiar, entrevistando outras famílias que haviam passado por separações traumáticas. Mamãe, descobrimos que nossa história não é única, relatou Sofia após semanas de pesquisa. Muitas famílias passam por separações por causa de mal-entendidos, doenças ou pessoas más. E descobrimos também que nem todas têm final feliz como o nosso, acrescentou Laura tristemente. Por isso, nosso trabalho é tão importante, explicou Isabela. Cada família reunida é uma vitória contra a dor e a separação. O projeto das meninas chamou a atenção da mídia local, que fez uma reportagem sobre a família Almeida e seu trabalho social. A reportagem trouxe visibilidade adicional para a fundação de Gabriel e a clínica de Isabela, mas também trouxe algo inesperado. Pessoas que conheciam detalhes sobre o desaparecimento original de Isabela. Uma senhora ligou para a emissora, afirmando ter visto uma mulher grávida sendo ajudada por um homem suspeito na noite da tempestade, 8 anos atrás. Segundo ela, o homem parecia estar forçando a mulher a entrar num carro. Por que a senhora nunca relatou isso antes? Perguntou o repórter. Porque pensei que fosse um caso de violência doméstica comum. Não sabia que se tratava de um sequestro ou coisa parecida. A informação foi repassada aos advogados da família que decidiram investigar mais profundamente. Descobriram que na noite do desaparecimento,
uma pessoa havia ligado para hospitais da região, perguntando especificamente sobre uma mulher grávida ferida em acidente de carro. Isso sugere que alguém sabia que você sofreria um acidente, explicou o advogado, ou que alguém orquestrou o acidente. Você acha que meu acidente não foi acidental? Perguntou Isabela alarmada. É possível. Precisamos investigar mais. A nova investigação revelou detalhes perturbadores. Renata não havia apenas manipulado evidências após o desaparecimento. Ela havia contratado alguém para assustar Isabela no dia em que ela saiu de casa com raiva. A ideia era apenas fazer você se perder por algumas horas para que Gabriel ficasse preocupado e valorizasse mais nossa família, confessou Renata quando confrontada com as evidências. Nunca foi para você se machucar de verdade. Mas eu me machuquei de verdade, respondeu Isabela com frieza. E perdi 8 anos da minha vida. Eu sei. O homem que contratei disse que foi apenas um pequeno acidente, que você tinha apenas arranhões. Um pequeno acidente que me causou trauma cerebral e amnésia. Ele mentiu para mim, disse que você estava bem e que havia decidido começar uma vida nova em outro lugar. A revelação de que o acidente havia sido parcialmente orquestrado chocou toda a família. Gabriel sentiu uma raiva que não experimentava há anos. Você não apenas me separou da minha família, disse ele para Renata. Você quase matou minha esposa. Eu não sabia. Você tem que acreditar em mim. Não tenho que acreditar em nada. Você contratou um criminoso para intimidar uma mulher grávida. As consequências são inteiramente sua responsabilidade. As gêmeas que haviam acompanhado parte da discussão ficaram visivelmente abaladas. Tia Renata fez machucar nossa mamãe de propósito? Perguntou Laura com lágrimas nos olhos. Não de propósito, querida, explicou Isabela gentilmente. Mas suas ações levaram a isso sim. Isso significa que não podemos mais gostar dela? Isabela olhou para Gabriel, buscando orientação sobre como responder àquela pergunta complexa. Significa que precisamos repensar como nos relacionamos com ela, respondeu Gabriel cuidadosamente. Pessoas que causam tanto mal, mesmo sem intenção, precisam enfrentar consequências sérias. Mas ela melhorou, argumentou Sofia. Ela não faria isso de novo. Talvez não, mas descobrir que o acidente não foi completamente acidental muda muita coisa. A família precisou de várias sessões de terapia familiar para processar essa nova informação. O terapeuta ajudou-os a distinguir entre perdão emocional e confiança prática. Vocês podem perdoar Renata pela dor que causou, mas isso não significa que precisam confiar nela da mesma forma que antes, explicou o profissional. Então, podemos gostar dela, mas não deixar ela sozinha conosco? Perguntou Sofia. Exato. Relacionamentos podem ter diferentes níveis de proximidade e confiança. Renata aceitou as novas condições sem protesto. Ela poderia continuar visitando a família, mas sempre na presença de Gabriel e Isabela, e não poderia mais ficar sozinha com as gêmeas em nenhuma circunstância. Entendo perfeitamente, disse ela. Causei dano irreparável à confiança de vocês. Sou grata por ainda me permitirem fazer parte da família de alguma forma. O 8º ano após o reencontro trouxe agridoce mudanças. Lúcia, agora com 85 anos, começou a mostrar sinais de declínio cognitivo. Suas memórias nítidas sobre os primeiros anos das gêmeas começaram a se confundir com outros períodos de sua vida. Onde estão as bebês? Perguntava ela às vezes, procurando Sofia e Laura, como se ainda fossem recém-nascidas. As bebês cresceram, vovó Lúcia, respondia Sofia pacientemente. Nós somos as bebês, mas agora somos grandes. Ah, sim, sorria Lúcia. Minhas meninas estão tão grandes e bonitas. Apesar da confusão ocasional, Lúcia mantinha momentos de lucidez cristalina, especialmente quando se tratava de cuidar das pessoas que amava. Ela ainda insistia em preparar o café da manhã para a família, mesmo quando esquecia onde guardava os ingredientes. Deixem que ela ajude, orientou o geriatra. Manter rotinas familiares é benéfico para pacientes com declínio cognitivo. Durante esse período, as gêmeas desenvolveram uma paciência e maturidade impressionantes. Elas criaram sistemas para ajudar Lúcia a se lembrar de coisas importantes, como etiquetas com fotos em gavetas e armários e calendários visuais com atividades diárias. Vovó Lúcia, hoje é terça-feira, dizia Laura todas as manhãs. Dia de regar as plantas e fazer biscoitos.
Ah, terça-feira, meu dia favorito, respondia Lúcia, mesmo quando não era verdade. Isabela e Gabriel consultaram especialistas sobre cuidados domiciliares versus institucionalização. Ambos concordaram que, enquanto fosse seguro e viável, Lúcia permaneceria com a família. Ela nos deu uma família, disse Isabela. Agora nós damos uma família para ela. Durante o verão desse 8º ano, a família decidiu fazer uma última grande viagem juntos, enquanto Lúcia ainda tinha condições de aproveitar. Escolheram a praia, onde Lúcia havia levado as gêmeas algumas vezes quando eram pequenas. Vovó Lúcia, lembra quando a senhora nos trouxe aqui pela primeira vez? Perguntou Sofia enquanto construíam castelos de areia. Lembro sim, querida. Vocês estavam com 4 anos e correram direto para as ondas sem medo. E a senhora correu atrás de nós gritando. Acrescentou Laura rindo. 2 pequenas sereias corajosas demais para seu próprio bem, disse Lúcia, sorrindo com nostalgia. Essa viagem proporcionou memórias preciosas que a família guardaria para sempre. Lúcia, mesmo com suas limitações crescentes, mostrou ainda momentos de sua personalidade vibrante e cuidadosa. Agradecimento por esta família linda, murmurou ela uma noite, observando Gabriel e Isabela conversando na varanda enquanto as gêmeas dormiam. Obrigada, vovó Lúcia, por nos manter juntas quando não sabíamos quem éramos, respondeu Isabela, segurando a mão da idosa. Vocês sempre souberam quem eram, só esqueceram por um tempo. No 9º ano, Lúcia teve um derrame leve que afetou sua mobilidade, mas não sua personalidade fundamental. A família se reorganizou mais uma vez, contratando cuidados profissionais para ajudar, mas mantendo Lúcia em casa. Não quero ir para um hospital viver, disse ela claramente durante um momento lúcido. Quero ficar com minha família até o final, e você ficará, prometeu Gabriel sempre. As gêmeas, agora com 15 anos, assumiram responsabilidades maiores no cuidado da avó adotiva. Sofia se especializou em fisioterapia caseira, ajudando Lúcia com exercícios para manter a mobilidade. Laura se tornou expert em atividades cognitivas, criando jogos e quebra-cabeças adaptados para estimular a mente de Lúcia. Suas netas são anjos, comentou a fisioterapeuta profissional. Raramente vejo adolescentes tão dedicadas a cuidar de idosos. Elas aprenderam sobre gratidão desde muito cedo, explicou Isabela. Lúcia salvou suas vidas quando eram bebês e agora elas estão salvando a vida dela com tanto amor e cuidado. Durante esse período, Gabriel e Isabela tiveram conversas importantes sobre o futuro da família, incluindo a possibilidade de ter mais filhos. Sempre quisemos uma família grande, disse Gabriel, mas agora com Lúcia precisando de cuidados e as meninas na adolescência. E nós já não somos tão jovens, acrescentou Isabela. Eu tenho 38 anos. Idade não é impedimento se estivermos dispostos. A questão é, estamos? Eles decidiram conversar com as gêmeas sobre a possibilidade de terem um irmãozinho ou irmãzinha. Seria legal, disse Sofia imediatamente. Sempre quisemos um bebê na família. Mas vocês teriam que dividir a atenção conosco, alertou Gabriel. Papai, nós dividimos a atenção com a vovó Lúcia e adoramos cuidar dela, argumentou Laura. Um bebê seria ainda melhor. E vocês se sentem preparadas para ajudar com um recém-nascido? Claro, responderam elas juntas. Além disso, acrescentou Sofia, a vovó Lúcia ficaria muito feliz com um bebê na casa. Ela adora bebês. A ideia de um novo bebê na família trouxe energia renovada para todos, incluindo Lúcia, que nos seus momentos lúcidos expressava grande entusiasmo com a possibilidade. Um bebezinho novo para cuidar, dizia ela sorrindo. Isso sim é vida. Isabela engravidou no final do 9º ano para a alegria de toda a família. A gravidez aos 39 anos e após tanto trauma emocional, foi acompanhada de perto por médicos especialistas. Tem certeza de que quer assumir esse risco? Perguntou o obstetra, preocupado com possíveis complicações. Tenho, respondeu Isabela com convicção. Esta família foi construída através de riscos e fé. Não vou parar agora. As gêmeas se tornaram as assistentes de gravidez mais dedicadas que alguém poderia imaginar. Liam livros sobre desenvolvimento fetal, acompanhavam Isabela nas consultas médicas e já planejavam como ajudar quando o bebê nascesse. Mamãe, você acha que o bebê vai se lembrar de nós da barriga? Perguntou Laura. Acho que sim,
Bebês reconhecem vozes que escutam durante a gravidez. Então vamos conversar com ele todos os dias, decidiu Sofia. E assim fizeram, todas as noites. As gêmeas se revezavam contando histórias para o bebê, cantando canções ou simplesmente conversando sobre seu dia. Lúcia, mesmo com suas limitações, insistia em tricotar roupinhas para o bebê que estava chegando. Suas mãos artríticas se moviam lentamente, mas com determinação impressionante. Este bebê vai ser muito amado, dizia ela, examinando um sapatinho minúsculo que havia terminado. Assim como vocês foram amadas desde antes de nascer, confirmava Isabela. O 10º ano após o reencontro, trouxe o nascimento de Davi Almeida, um menino saudável que completou a família de forma perfeita. O parto foi tranquilo e Gabriel pôde estar presente desta vez, algo que havia perdido quando as gêmeas nasceram. Ele é perfeito, sussurrou Gabriel, segurando o filho recém-nascido. E ele completou nossa família, concordou Isabela, exausta, mas radiante. Sofia e Laura, agora com 16 anos, se revelaram irmãs mais dedicadas e responsáveis. Ajudavam com todos os cuidados do bebê, desde trocas de fraldas até alimentação noturna. Vocês não precisam sacrificar seu sono por causa do Davi, disse Isabela, preocupada com o cansaço das filhas. Não é sacrifício, mamãe, respondeu Sofia. É amor. Além disso, acrescentou Laura. Queremos que ele saiba que nunca estará sozinho. Lúcia, apesar de suas limitações físicas e cognitivas, demonstrou um instinto avó materno impressionante com Davi. Suas confusões mentais diminuíam significativamente quando estava perto do bebê. Bebê lindo, bebê querido, cantarolava ela, embalando Davi com mãos trêmulas, mas carinhosas. Vovó Lúcia nunca esquece como cuidar de bebês, observou Laura, maravilhada, porque amor é uma memória que fica guardada no coração, não na cabeça, explicou Isabela poeticamente. Os primeiros meses de Davi em casa trouxeram uma dinâmica nova e vibrante para a família. O bebê parecia ter um efeito terapêutico especial em Lúcia, que se tornava mais lúcida e presente durante os cuidados com ele. É incrível como ela se transforma quando está com Davi, comentou o geriatra durante uma consulta. Bebês frequentemente têm esse efeito em pacientes com demência. É como se ela lembrasse de seu propósito principal, observou Gabriel. Exatamente. Cuidar de outros é a essência de quem ela sempre foi. Durante esse período, Renata pediu para visitar o novo sobrinho. A família debateu longamente sobre permitir ou não essa aproximação. Ela é tia biológica dele também, argumentou Isabela, e tem se comportado adequadamente nos últimos anos. Mas descobrimos coisas sobre ela que mudaram nossa confiança, lembrou Gabriel. E se deixarmos que ela conheça Davi, mas mantendo as mesmas condições de sempre, sugeriu Sofia. Visitas supervisionadas, nunca sozinha com ele, acrescentou Laura. Eles decidiram permitir que Renata conhecesse Davi, mas com supervisão constante. A reação dela ao ver o sobrinho foi de emoção pura e arrependimento renovado. Ele é lindo, sussurrou ela com lágrimas nos olhos, e eu quase impedi que essa família existisse. O passado é passado, tia Renata, disse Sofia generosamente. Davi está aqui agora e isso é o que importa. Vocês são muito generosas comigo, mais do que mereço. Todo mundo merece amor familiar, respondeu Laura. A questão é como usamos esse amor. A presença de Davi também trouxe reflexões sobre o futuro da família. Gabriel e Isabela começaram a planejar como garantir estabilidade e unidade familiar, mesmo com as diferenças de idade entre os filhos. As meninas já são quase adultas quando Davi ainda é bebê, observou Gabriel. Como mantemos todos conectados? Criando tradições que incluam todos, independente da idade, sugeriu Isabela, e garantindo que cada um sinta seu lugar especial na família. As meninas podem ser madrinhas especiais do Davi, propôs Sofia. Não madrinhas religiosas, mas madrinhas de vida. Isso significa que sempre cuidaremos dele, mesmo quando formos adultas com nossas próprias famílias, explicou Laura. A ideia das madrinhas de vida se tornou uma tradição familiar oficial. Sofia e Laura assumiram o compromisso solene de sempre estar presentes na vida do irmão, oferecendo orientação, apoio e amor incondicional. No 11º ano, Davi começou a engatinhar e falar suas primeiras palavras. Suas primeiras palavras claras foram mamãe, papai, Ana Sofia
e Ana Laura, mas surpreendentemente também Lena Lúcia. Ele reconhece a vovó Lúcia como parte essencial da família, observou Isabela emocionada. Bebês sentem energia de amor, disse Lúcia durante um momento lúcido. Ele sabe que eu o amo, e nós sabemos que a senhora ama todos nós, respondeu Gabriel beijando a testa da idosa. Durante esse período, as gêmeas começaram a tomar decisões sobre universidade e carreira. Sofia decidiu estudar psicologia, inspirada pela experiência familiar com trauma e recuperação. Laura escolheu engenharia biomédica, motivada pelo desejo de criar tecnologias que ajudem pessoas com deficiências físicas e cognitivas. Vocês duas escolheram carreiras que podem ajudar outras famílias como a nossa, observou Isabela orgulhosamente. Aprendemos que nossa experiência deve ser usada para ajudar outros, explicou Sofia. E queremos criar soluções para problemas que vimos de perto, acrescentou Laura. A família decidiu que as gêmeas estudariam em universidades próximas para manter proximidade familiar, especialmente considerando a necessidade de cuidados para Lúcia e Davi. Não queremos perder momentos importantes com Davi, disse Sofia, nem deixar a vovó Lúcia sem nossa ajuda. Família é nossa prioridade número 1, confirmou Laura. Carreira é importante, mas família é essencial. No 12 grau ano, Lúcia teve outro derrame, mais sério que o anterior. Sua mobilidade ficou ainda mais limitada e seus períodos de lucidez se tornaram mais raros. A família se preparou emocionalmente para a possibilidade de perda. Vovó Lúcia, obrigada por ter cuidado de nós quando éramos bebês, disse Sofia, segurando a mão da idosa. E obrigada por nos ensinar que família não é só sangue, mas amor, acrescentou Laura. Lúcia sorriu fracamente, mas seus olhos mostraram reconhecimento e amor. Minhas meninas lindas, murmurou ela com dificuldade. Cuidem do bebê, sempre cuidaremos, prometeram elas juntas. Davi, agora com 2 anos, parecia entender instintivamente que a vovó Lúcia estava frágil. Ele se aproximava dela com cuidado especial, oferecendo seus brinquedos e fazendo caretas para fazê-la sorrir. Ele tem o coração grande como o dela, observou Isabela. Ele cresceu vendo como cuidar de pessoas que amamos, confirmou Gabriel. Lúcia passou seus últimos meses cercada de amor, cuidados e gratidão. Mesmo quando não conseguia mais falar claramente, seus olhos brilhavam ao ver a família reunida, especialmente quando Davi brincava perto dela. Ela está em paz, disse o médico. Vocês deram a ela exatamente o que ela precisava. Uma família para amar e cuidar até o final. Lúcia faleceu pacificamente em seu sono aos 87 anos com a família toda ao seu redor. Suas últimas palavras audíveis haviam sido: minhas crianças, seguras, felizes. O funeral foi uma celebração da vida extraordinária de uma mulher que salvou uma família e foi salva por ela em retorno. Pessoas de toda a comunidade vieram prestar homenagens à enfermeira que dedicou sua vida ao cuidado de outros. Dona Lúcia não teve filhos biológicos, mas deixa uma família enorme que ela ajudou a formar e manter unida, disse o padre durante a cerimônia. Ela nos ensinou que família é sobre escolha, dedicação e amor incondicional, discursou Gabriel representando a família. As gêmeas, agora com 18 anos, prepararam uma homenagem musical que emocionou todos os presentes. Cantaram a mesma música que haviam composto para as bodas de ferro dos pais, adaptada para falar sobre a voz do coração e amor que transcende gerações. Davi, aos 2 anos, não compreendia completamente a finitude da partida, mas sentia a tristeza ao redor e perguntava constantemente: cadê Lúcia? A vovó Lúcia foi morar no coração de todos nós, explicava Isabela pacientemente. Ela sempre estará conosco dessa forma. Lê coração? Perguntava ele tocando o próprio peito. Isso mesmo, meu amor. Vovó Lúcia está no seu coração para sempre. Os meses seguintes foram de ajuste emocional para toda a família. A casa parecia estranhamente silenciosa, sem a presença constante de Lúcia, mas sua influência continuava presente em cada tradição, cada receita e cada lição de amor que ela havia ensinado. Ainda coloco a mesa para ela às vezes, admitiu Isabela. É automático depois de tantos anos. E eu ainda escuto a voz dela me chamando para o café da manhã, disse Sofia. Isso é normal e saudável, explicou o terapeuta familiar. Ok.
Estão processando a perda de alguém que foi central em suas vidas por mais de uma década. As gêmeas decidiram criar uma bolsa de estudos em nome de Lúcia para jovens que desejam estudar enfermagem ou cuidados geriátricos. A iniciativa foi financiada com doações da família e da comunidade. Vovó Lúcia sempre disse que conhecimento sobre cuidar de pessoas deve ser compartilhado, explicou Laura durante o lançamento da bolsa. Esta é nossa forma de continuar o trabalho dela, acrescentou Sofia. No 13 grau ano, a família encontrou um novo equilíbrio. Davi, agora com 3 anos, desenvolveu uma personalidade alegre e cuidadosa, claramente influenciada pelos exemplos familiares de amor e responsabilidade. As gêmeas começaram a universidade, mas mantiveram sua promessa de permanecer próximas à família. Moravam em uma república estudantil a apenas 15 minutos de casa e voltavam todos os fins de semana para ajudar com Davi e manter tradições familiares. Como vocês conseguem conciliar estudos universitários com responsabilidades familiares? Perguntou uma colega de Sofia. Não é conciliação, é integração, respondeu ela. Nossa família não é uma obrigação, é nossa fonte de força. Além disso, acrescentou Laura, Davi nos dá mais energia do que tira. Vê, Lucrecer é a melhor parte da nossa semana. Gabriel e Isabela, agora nos seus 40 anos, encontraram um equilíbrio maduro entre trabalho, família e vida pessoal. Seus projetos sociais continuavam expandindo, mas eles aprenderam a delegar responsabilidades para ter mais tempo com Davi. Construímos uma empresa para servir a família, não o contrário, explicava Gabriel para jovens empreendedores. Sucesso sem família é vazio, e família sem propósito maior se torna em si mesma, complementava Isabela. Precisamos dos dois. Renata continuava sendo parte da família estendida, mas com limites claros mantidos. Sua presença era tolerada e às vezes até apreciada, mas nunca essencial. Ela havia aprendido a aceitar esse papel com humildade. Não espero perdão completo, disse ela durante uma reunião familiar, mas sou grata pela oportunidade de conhecer meus sobrinhos e aprender o que amor familiar realmente significa. Perdão é um processo, tia Renata, respondeu Sofia diplomaticamente. O importante é que todos nós continuamos crescendo. Durante esse 13 grau ano, Davi começou a fazer perguntas sobre Lúcia e por que ela não estava mais na casa. Mamãe, por que todo mundo fica triste quando fala da vovó Lúcia? Por que sentimos saudade dela, meu amor? Quando amamos alguém muito e essa pessoa vai embora, ficamos tristes, mesmo sabendo que ela está bem. Ela vai voltar? Não do jeito que ela estava antes, mas ela continua conosco de outras formas. Que formas? Nas receitas que aprendemos com ela, nas histórias que contamos sobre ela, no jeito carinhoso como cuidamos uns dos outros. Ah, disse Davi parecendo compreender. Então ela está aqui, mesmo estando lá. Exatamente, meu esperto. A sabedoria simples de Davi sobre presença e ausência emocionou toda a família. Suas perguntas inocentes frequentemente levavam a insights profundos sobre amor, perda e continuidade. Ele entende conceitos complexos de uma forma muito pura, observou o pediatra. É sinal de alta inteligência emocional. Ele cresceu vendo exemplos de amor incondicional, explicou Isabela. Isso desenvolve naturalmente a inteligência emocional. No 14 grau ano, as gêmeas se destacaram em suas universidades respectivas. Sofia desenvolvia pesquisas sobre trauma familiar e recuperação, enquanto Laura criava protótipos de equipamentos assistivos para idosos. Vocês estão literalmente transformando sua experiência familiar em conhecimento que pode ajudar milhares de pessoas, disse Gabriel orgulhosamente. Era isso que a vovó Lúcia sempre dizia, respondeu Sofia, que nossa dor deveria se tornar medicina para outros, que nossa gratidão deveria se tornar ação para ajudar, acrescentou Laura. Davi, agora com 4 anos, começou a frequentar pré-escola, mas mantinha forte vínculo com a família. Suas professoras comentavam constantemente sobre sua maturidade emocional e capacidade de cuidar de colegas mais novos ou tímidos. Davi parece ter nascido sabendo como fazer outras pessoas se sentirem melhor, observou uma professora. Ele aprendeu isso vendo como nossa família se cuida, explicou Isabela na reunião de pais. É raro ver uma criança tão pequena com tanta empatia natural. Durante esse período, a família recebeu uma notícia inesperada.
Uma jornalista estava escrevendo um livro sobre famílias que se reencontraram após tragédias e queria incluir a história dos Almeida. Nossa história pode inspirar outras famílias em situações similares, argumentou Gabriel a favor da participação. Mas também pode expor nossa privacidade, preocupou-se Isabela. E se nós controlarmos como a história é contada, sugeriu Sofia. Podemos garantir que o foco seja nas lições positivas, não no drama. Além disso, acrescentou Laura, nossa história pode dar esperança para famílias que ainda estão procurando por entes queridos perdidos. A família decidiu participar do livro com a condição de revisar todo o material antes da publicação. A jornalista passou semanas entrevistando cada membro da família, documentando não apenas os eventos traumáticos, mas principalmente a recuperação e reconstrução familiar. Sua história é única, não apenas pela separação e reunião, mas pela forma como vocês transformaram trauma em propósito, disse a jornalista. Tivemos muita ajuda, respondeu Isabela humildemente, especialmente de Lúcia, que salvou nossa família quando mais precisávamos. E tivemos uns aos outros, acrescentou Gabriel. Amor verdadeiro encontra sempre um caminho de volta, mesmo quando demora 14 anos, perguntou Davi, que havia escutado parte da conversa. Especialmente quando demora 14 anos, respondeu Gabriel pegando o filho no colo, porque isso prova que o amor é mais forte que qualquer obstáculo. O 15 grau ano após o reencontro trouxe celebração especial, a formatura das gêmeas na universidade. Sofia se formou com grande distinção em psicologia, com especialização em trauma familiar. Laura se graduou com honras em engenharia biomédica, já tendo desenvolvido 3 patentes de equipamentos assistivos. Vocês realizaram sonhos que nem sabíamos que existiam quando éramos pequenas, disse Isabela durante a festa de formatura. Realizamos sonhos que vocês plantaram em nós, corrigiu Sofia, com educação e exemplos de superação, e com a base sólida que a vovó Lúcia nos deu nos primeiros anos, acrescentou Laura. Tudo o que somos hoje começou com ela nos salvando. Davi, agora com 5 anos, fez uma apresentação especial para as irmãs na festa. Recitou um poema que havia memorizado sobre irmãos que são também heróis. Manas são as melhores do mundo porque cuidam do Davi e fazem mamãe e papai felizes, declarou ele no final. E Davi é o melhor irmão do mundo, porque nos lembra todos os dias porque vale a pena ter família, responderam elas, abraçando-o. Com as formações completadas, as gêmeas começaram a trabalhar. Sofia abriu consultório próprio especializado em terapia familiar pós-trauma, enquanto Laura foi contratada por uma empresa de tecnologia médica para desenvolver soluções inovadoras. Vocês não querem trabalhar na empresa da família? Perguntou Gabriel. Queremos construir nossos próprios caminhos primeiro, explicou Sofia. Assim, se um dia nos juntarmos aos negócios familiares, será por escolha, não por obrigação. Queremos trazer experiências externas que possam enriquecer os projetos sociais da família, acrescentou Laura. Vocês duas se tornaram mulheres muito sábias, disse Isabela orgulhosamente. Lúcia ficaria tão orgulhosa. Durante esse período, Davi começou a demonstrar interesses que combinavam traços de ambos os pais e das irmãs. Gostava de desenhar como a mãe, tinha aptidão para números como o pai, demonstrava empatia como Sofia e criatividade prática como Laura. Ele é uma combinação de todos nós, observou Gabriel. Porque cresceu vendo o melhor de cada um, respondeu Isabela. E isso é o que família faz. Traz o melhor de todos para formar algo ainda maior. O livro sobre a família Almeida foi publicado no 16 grau ano, tornando-se rapidamente um best-seller. A história tocou milhares de pessoas, gerando cartas de famílias em situações similares, pedindo conselhos ou simplesmente compartilhando suas próprias experiências. Nunca imaginei que nossa história chegaria a tanta gente, disse Isabela, lendo algumas cartas. Olha esta aqui, mostrou Sofia. Uma mulher diz que nosso livro a inspirou a nunca desistir de procurar seu filho desaparecido há 5 anos. E esta outra, acrescentou Laura, uma família que se reuniu após ler nossa história e decidir procurar ajuda profissional para traumas não resolvidos. As aparições na mídia trouxeram oportunidades para expandir ainda mais o trabalho social da família. Gabriel e Isabela foram convidados para palestrar em conferências sobre reunificação familiar, enquanto as gêmeas começaram a receber convites para apresentar seus trabalhos acadêmicos.
Davi, agora com 6 anos, às vezes acompanhava a família nessas apresentações. Sua presença natural e comentários espontâneos frequentemente roubavam a cena, mostrando na prática como uma criança pode crescer saudável, mesmo em uma família que passou por traumas. "Por que vocês ficam tão felizes quando contam nossa história?", perguntou ele após uma palestra. "Porque nossa história tem final feliz, meu amor", respondeu Gabriel. "E porque ela pode ajudar outras famílias a ter finais felizes também?" "Ah", disse Davi pensativo. "Então somos heróis, mas heróis de verdade?" "Somos heróis de verdade", confirmou Isabela, beijando-o. "Porque escolhemos amor em vez de raiva, perdão em vez de vingança, união em vez de separação." Durante o 16 grau ano, Renata teve um problema sério de saúde que requereu hospitalização. Apesar de todos os problemas do passado, a família não a abandonou. "Não podemos visitar ela?", perguntou Davi quando soube que a tia estava doente. "Claro que podemos", respondeu Sofia. "Mesmo pessoas que cometeram erros precisam de amor quando estão doentes." "E se ela morrer sem a gente perdoar ela direito?", perguntou ele com sabedoria surpreendente para a idade. A pergunta simples de Davi causou reflexão profunda em toda a família. Eles perceberam que ainda carregavam ressentimento por Renata mesmo após todos esses anos. "Talvez seja a hora de perdão completo", disse Isabela. "Não por ela, mas por nós." "Perdoar não significa esquecer ou confiar cegamente", concordou Gabriel, "mas significa liberar o peso emocional que carregamos." A família visitou Renata no hospital, oferecendo não apenas apoio durante sua recuperação, mas também uma conversa final sobre perdão e reconciliação. "Não mereço a visita de vocês", disse ela, visivelmente emocionada. "Todo mundo merece companhia quando está sofrendo", respondeu Davi simplesmente. "A vovó Lúcia sempre dizia isso." "Você conheceu Lúcia?" "Conheci até os 2 anos. Ela me ensinou que família cuida de família, mesmo quando família faz coisa errada." As lágrimas de Renata foram de arrependimento genuíno, mas também de gratidão pela generosidade da família que ela havia tentado destruir. "Como posso algum dia compensar o que fiz?" "Continue sendo a pessoa melhor que você conseguir ser", respondeu Isabela. "E ajude outras pessoas quando puder. Essa é a melhor forma de honrar uma segunda chance." A recuperação de Renata foi lenta, mas a família manteve apoio constante. Ela voltou a participar de reuniões familiares ocasionais, sempre respeitando os limites estabelecidos, mas agora com a aceitação genuína de seu papel como tia, que errou, mas foi perdoada. No 17 grau ano, as gêmeas anunciaram novidades importantes. Ambas estavam em relacionamentos sérios. Sofia namorava um psiquiatra especializado em TEPT, enquanto Laura se relacionava com um engenheiro que trabalhava em projetos de acessibilidade. "Vocês escolheram parceiros que complementam seus valores profissionais", observou Gabriel. "Escolhemos pessoas que entendem a importância da família e do trabalho social", corrigiu Sofia. "E que querem construir algo maior que eles mesmos", acrescentou Laura. "Como vocês dois fizeram", disse Sofia, olhando para os pais. Davi, agora com 7 anos, estava curioso sobre os namorados das irmãs. "Eles vão morar com a gente?" "Não, Davi", explicou Sofia, "mas eles vão fazer parte da nossa família estendida como a tia Renata." "Não, exatamente como a tia Renata", riu Laura. "Eles são pessoas que escolhemos amar, não pessoas que temos que aprender a perdoar." "Ah, entendi. São família de coração, igual a vovó Lúcia era." "Exatamente, meu esperto." Durante esse período, Davi começou a fazer perguntas mais profundas sobre a história da família. Ele havia crescido ouvindo fragmentos da narrativa, mas agora queria entender detalhes. "Papai, por que você demorou tanto para encontrar nossa família?" Gabriel se sentou ao lado do filho para explicar. "Adequadamente, pessoas más esconderam nossa família de mim. Elas fizeram coisas erradas para nos separar. Mas por quê? Às vezes pessoas fazem coisas ruins quando sentem inveja ou medo de perder pessoas que amam. Como a tia Renata antes dela aprender a ser melhor. E agora ela não faz mais coisas ruins. Agora ela se esforça para fazer apenas coisas boas, e nós ajudamos ela quando ela precisa, porque família ajuda a família mesmo quando família fez coisa errada." "Exatamente. Você aprendeu isso com a vovó Lúcia, não foi?" "E com vocês todos", respondeu Davi, abraçando o pai. O 18 grau ano trouxe marcos importantes.
O livro da família foi traduzido para vários idiomas e se tornou referência internacional em reunificação familiar. Universidades começaram a usar a história como estudo de caso em cursos de psicologia e serviço social. Nossa vida virou material de estudo, disse Sofia, ainda impressionada. Isso significa que nossa dor se transformou em conhecimento que pode ajudar outros profissionais a reunir famílias, observou Isabela. A vovó Lúcia ficaria tão orgulhosa, disse Laura. Ela sempre disse que experiência deve ser compartilhada. Ela está orgulhosa, declarou Davi com convicção de criança. Eu sinto ela ficando feliz quando vocês ajudam outras pessoas. A inocência espiritual de Davi trouxe conforto para toda a família. Mesmo sendo criado em ambiente secular, ele desenvolveu naturalmente uma conexão com a memória de Lúcia, que transcendia explicações lógicas. Durante esse ano, os namorados das gêmeas foram oficialmente apresentados à família estendida, incluindo Renata. As apresentações correram bem, com ambos os jovens demonstrando compreensão sobre a complexidade da história familiar. Vocês têm uma família muito especial, disse o namorado de Sofia. É raro ver pessoas que transformaram trauma em propósito tão claramente e que mantiveram união familiar mesmo após tudo que passaram, acrescentou o namorado de Laura. É o que acontece quando o amor verdadeiro está na base de tudo, respondeu Gabriel. E quando se tem exemplos como Lúcia para mostrar o que família realmente significa, acrescentou Isabela. Davi se adaptou rapidamente aos novos membros da família, tratando-os como irmãos mais velhos adicionais. Sua aceitação natural facilitou a integração de ambos. Davi tem facilidade para amar pessoas novas, observou uma das professoras na escola. Ele cresceu vendo que família pode crescer e incluir mais pessoas, explicou Isabela. Para ele, amor é abundante, não limitado. No 19 grau ano, as gêmeas anunciaram seus noivados. Ambas haviam escolhido homens que não apenas as completavam romanticamente, mas que também compartilhavam valores familiares sólidos e comprometimento com o trabalho social. Queremos casamentos simples, focados na família, anunciou Sofia. E queremos que sejam celebrações de amor, não espetáculos, acrescentou Laura. Posso ser pajem? Perguntou Davi animadamente. Claro, você vai ser o pajem mais importante do mundo, responderam elas juntas. Os preparativos dos casamentos trouxeram alegria renovada para a família. Isabela e Gabriel se envolveram nos planejamentos, mas sempre respeitando as escolhas das filhas. Vocês querem cerimônias separadas ou juntas? Perguntou Isabela. Separadas, decidiu Sofia. Queremos que cada casamento tenha sua própria identidade, mas na mesma igreja e com os mesmos fornecedores, acrescentou Laura, para facilitar os preparativos e manter custos razoáveis. A praticidade das gêmeas impressionou a todos. Mesmo em momento tão especial, elas mantinham valores familiares de simplicidade e responsabilidade. Davi se levou muito a sério seu papel de pajem, praticando sua caminhada todos os dias e decorando discursos para as irmãs. Mamãe, o que eu falo quando as pessoas perguntarem sobre nossas irmãs nos casamentos? Você fala que elas são as melhores irmãs do mundo e que você está muito feliz porque elas encontraram pessoas que as fazem felizes. E se perguntarem sobre nossa família, você fala que temos uma família que se ama muito e que sempre cuidou uns dos outros. Mesmo nas partes tristes da nossa história, especialmente nas partes tristes, é aí que amor de verdade aparece. O primeiro casamento aconteceu no verão. Sofia e seu psiquiatra. A cerimônia foi elegante, mas íntima, com foco na celebração familiar. Renata foi convidada, mas permaneceu discreta, respeitando seu lugar na dinâmica familiar. Davi cumpriu seu papel de pajem com perfeição, arrancando sorrisos de todos os convidados com sua seriedade adorável. Durante o discurso, ele improvisou. Sofia é a melhor irmã porque ela cuida de todo mundo. E agora o Pedro vai ajudar ela a cuidar de ainda mais gente, porque família é sobre cuidar. O segundo casamento de Laura aconteceu no outono. Seguiu o mesmo padrão de elegância íntima, mas com personalidade própria. Davi, já experiente como pajem, estava ainda mais confiante. Laura é a irmã mais esperta, e agora o Lucas vai ser esperto junto com ela para fazer coisas que ajudam pessoas que precisam, igual nossa família sempre fez. Após os casamentos,
a dinâmica familiar se ajustou naturalmente. As gêmeas continuaram morando próximo aos pais, mas agora em suas próprias casas com seus maridos. Davi visitava as irmãs regularmente, mantendo vínculos fortes, apesar das mudanças. "Como se sente sendo o único filho em casa agora?" perguntou Isabela. "Bem", respondeu Davi, "porque eu sei que minhas irmãs sempre voltam e que nossa família nunca se separou de verdade. Só cresceu. E você não fica com ciúmes dos maridos delas?" "Não. Eles fazem elas felizes, e quando elas são felizes, eu sou feliz também." A maturidade emocional de Davi continuava impressionando a todos. Aos 8 anos, ele demonstrava compreensão sobre relacionamentos familiares que muitos adultos não possuem. No 20º ano após o reencontro, a família decidiu fazer uma celebração especial, uma festa de 2 décadas de reunificação. Convidaram todas as pessoas que haviam sido importantes na jornada familiar, incluindo médicos, terapeutas, advogados e amigos. 20 anos atrás, eu encontrei vocês pedindo esmola numa esquina, disse Gabriel durante seu discurso. Hoje temos uma família de 8 pessoas, considerando os maridos das meninas, e um legado de trabalho social que ajudou centenas de outras famílias. 20 anos atrás, eu não sabia nem meu próprio nome, acrescentou Isabela. Hoje sei exatamente quem sou, mãe, esposa, irmã e parte de uma família que prova que amor verdadeiro supera qualquer obstáculo. Sofia e Laura, agora com 28 anos, fizeram uma apresentação conjunta sobre como a experiência familiar influenciou suas carreiras e visões de mundo. A nossa história nos ensinou que trauma pode ser transformado em cura para outros, disse Sofia, e que soluções práticas precisam vir de experiência real, não apenas teoria, acrescentou Laura, mas, principalmente, disseram juntas. Nos ensinou que família é a base de tudo o que vale a pena na vida. Davi, agora com 10 anos, fez o discurso final da noite. Eu nasci depois que nossa família já estava junta de novo, mas cresci ouvindo sobre como vocês se perderam e se encontraram. Isso me ensinou que amor de família é a coisa mais forte que existe no mundo. A vovó Lúcia sempre dizia que família é sobre escolher amar todo dia, mesmo quando é difícil. Nossa família escolheu amar por 20 anos seguidos. Isso fez todo mundo melhor. Obrigado por me deixar ser parte desta família incrível. O discurso de Davi trouxe lágrimas aos olhos de todos os presentes. Uma criança de 10 anos havia conseguido capturar a essência de 2 décadas de superação, perdão e amor familiar. De alguma forma, murmurou Renata para si mesma, todo o mal que causei resultou em algo bonito. Talvez essa seja a maior lição. Até mesmo nossos piores erros podem ser transformados em bem através do perdão e amor. A festa continuou até altas horas, com histórias sendo compartilhadas, memórias sendo revividas e planos futuros sendo discutidos. A família Almeida havia não apenas sobrevivido a uma separação traumática, mas havia florescido de formas que superaram seus sonhos originais. Quando a última vela foi apagada e os últimos convidados partiram, Gabriel e Isabela ficaram sozinhos na sala decorada, olhando fotos da celebração. "Você acha que Lúcia pode nos ver de onde ela está?" perguntou Isabela. "Tenho certeza que sim", respondeu Gabriel. "E tenho certeza que ela está orgulhosa de tudo que construímos juntos, incluindo Davi, que ela nunca chegou a ver crescer completamente. Davi carrega ela dentro dele. Cada ato de bondade que ele faz, cada vez que cuida de alguém, é Lúcia continuando a viver através dele. Nossa família é sua maior obra de arte", disse Isabela, encostando-se no marido. "Nossa família é prova de que milagres acontecem quando pessoas se recusam a desistir de amor", corrigiu Gabriel. E assim, 20 anos após uma separação que quase destruiu uma família, os Almeida se mantinham unidos, mais fortes e mais determinados do que nunca, a continuar transformando sua experiência em força para ajudar outros e honrar a memória de Lúcia, a enfermeira que salvou uma família e foi salva por ela em retorno. Fim da história. Agora nos conte o que achou desta história emocionante. Você acredita que o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas experiências sobre reunificação familiar. Não esqueça de deixar seu like
e se inscrever no canal para não perder outras histórias tocantes.